vamos lá, segunda lei de Ohm, muito simples. O seu professor aí deve ter te ensinado que a segunda lei de Ohm é a equaçãozinha da... Opa, vê se não tem criança aí, se tem pessoa aí do lado, é a equaçãozinha da rola. Por que a equaçãozinha da rola? Rola é tipo um passarinho, tipo uma pombinha. Isso aqui é o Rho, é uma letra grega. E aí eu tenho o L, que in English, please, length. Nossa, que lindo. E esse aqui in English... também area. Só que eu vou botar acento aqui em Português. Então a resistência de uma corrente, ela depende de três fatores. Legal? Primeiro, o Rho aqui, esse Rho, ele é chamado de resistividade. Pega na palavra, resistividade. Seria mais ou menos aí a capacidade que ele tem de resistir. Então, se a capacidade que ele tem de resistir é alta, grandes chances da resistência do meu material ser alta também. Então, resistividade alta, geralmente temos onde? Os isolantes. Resistividade baixa, geralmente vai nos dar uma resistência baixa. Então, geralmente está onde isso aqui? Nos condutores. Mas por que eu estou falando geralmente? Eu estou falando geralmente por causa dessa outra parada. A formulinha da rola, ela também depende do L, que é o comprimento da resistência. Então, isso aqui seria uma resistência pequena, isso aqui seria uma resistência média, isso aqui é uma resistência grande. Simplesmente assim. Né? Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Então, vamos supor, esse aqui vai 10 centímetros, 5 ohms. Esse cara, 15 centímetros, aí ele vai para 7,5 ohm. Aí, 20 centímetros, ele vai para 10 ohm. Desse jeito, firmeza? Suave assim? E quando eu pego a área, ela vai ser inversamente proporcional. Então, na equaçãozinha aqui da rola, eu tenho que toda vez que a área aumenta, a resistência diminui. Então, se eu tiver um fio aqui assim, ó, e tiver um outro fio aqui assim, ó, imagina, por onde que é muito mais fácil passar os elétrons? Os elétrons estão tudo aqui, de boa. É muito mais fácil passar por aqui. Eles não vão nem trombar. Então, esse cara que tem uma área maior, ele tem uma resistência menor. Legal? O que tem a área menor, ele tem a resistência maior. Então, eles são inversamente proporcionais. Pegou essa parada também? Simples, né? Só que aí você tem que ir para dentro da área e pensar no seguinte. A área, ela é o π vezes o raio ao quadrado. E esse raio aqui, ele também pode ser entendido como espessura. Ele aumentou a espessura do fio. Se ele aumentou a espessura do fio, aumentou o raio, aumentou a área, acontece essa situação que é diminuir a resistência. Então, fica preparado para esse tipo de coisinha, hein? Falar do raio, porque o raio muda o A, que muda o R. Então, agora, por que eu falei geralmente? Geralmente por causa disso, ó. Eu tenho Rho vezes L sobre A. Então, eu não dependo só desse cara. Se esse cara aqui for muito grande, que faz com que a resistência seja grande, beleza? Mas esse cara for muito pequeno, que faz com que a resistência seja pequena. E a área for muito grande, que faz com que a resistência seja pequena também, no final das contas, pode ser que esse resistor tenha uma resistência pequena. Então, o que seria a resistividade? A resistividade está ligada com o material. E o R está ligado com a forma como eu manipulo esse material e construo alguma coisa. Mais grosso modo, seria tipo assim, ó, se eu pegar aqui o material vidro, legal? O vidro, eu posso fazer um copo de vidro, uma panela de vidro, um prato de vidro, do que for. Então, quando eu manipulo o vidro, eu tenho materiais diferentes. Beleza? Mas isso não vem ao caso, não vai ser tão perguntado assim para vocês. A forma como o exercício vai trabalhar, na maioria das vezes, é usando a segunda lei de Ohm e indo lá para a formulinha da potência, que é o por quadrado. Manja, tá vendo aqui? Então, eu mexo no L, mexo no A, mexo no Rho, mexe no R e mexe no P. É só olhar a aula lá de potência que você vai ver o que vai acontecer. Então, você junta as duas aulas. Mexo aqui para mexer aqui. Aí eu vou para outra aula e entendo como que funciona essa fórmula aqui. Então, vamos se ater só na nossa aulinha aqui de segunda lei de Ohm. Legal? O cara vai falar assim, então, ó, tenho dois resistores. Tem um resistor A e tem um resistor B. E aí você vai pegando no exercício e ele fala, mesmo material. Bom, se é mesmo material, o Rho do A é igual ao Rho do B. Não preciso nem colocar Rho A, Rho B. Boto o Rho e já era.
Só que ele fala assim, que ele vai substituir um resistor por um novo resistor. Então, o novo para a gente vai ser o B. Ele fala que esse novo resistor vai ter o dobro do comprimento. Então, eu coloco L e 2L. E ele fala que a área vai ter o dobro também. Também vai ter o dobro da área. Então, eu vou colocar 2A e aqui eu vou colocar o A. O jeito mais fácil de resolver essa questão é você dividir as fórmulas. Então, vai ficar RA por RB, manjou a parada, igual a ρ vezes L sobre A, para o A. Agora, no B, você vai fazer ρ, 2L, 2A. Simplesmente assim, você só divide as duas fórmulas. Não sei como você aprendeu aí, mas tem o lance dos extremos pelos meios, tem o lance de inverte a fração e multiplica. Então, aqui vai ficar ρ vezes L vezes 2A dividido por ρ vezes 2L vezes o A. Legal? Multipliquei aqui. Dá para cortar o ρ, dá para cortar o L, dá para cortar o A e cortar o A também. Aí você falou, mas ficou 2 por 2? Dá para cortar o 2 com 2 então. Então o que eu fiz? Eu mexi no comprimento, mexi na área e mesmo assim as resistências ficaram iguais. Ou seja, grande, opa, não completa aí com o que você pensou não. Agora vamos fazer o seguinte, ele pega e fala assim, ele precisa ter uma resistência que ele vai mexer lá nas paradas, e ele vai mudar e vai pegar outra resistência, né? Cara, inventou, mas caiu na mesma situação. Aí ele fala que esses fios são de mesmo material e mesmo comprimento. Só que ele quer que a resistência do B, a nova resistência, seja 4 vezes maior. Então, olha o que ele quer. Ele quer que a resistência do B seja 4 vezes maior do que a resistência do A. Legal? E eles são feitos do mesmo material, eles têm o mesmo comprimento. Para isso, qual a relação entre o raio do fio, o raio? Então, vai ficar ρ vezes L dividido pela área do B, que é igual a ρ, faltou 4 vezes ρ vezes L dividido pela área do A. Firmeza? Porque ele falou que é o mesmo material, e, cortei errado de novo. E o mesmo comprimento? Cortei. Suaveira. O que sobrou aqui pra gente, então? Sobrou o seguinte, eu vou multiplicar em cruzes, só para jogar o A aqui para cima. Então, vai ficar que a área do A é 4 vezes a área do B. Só que ele quer saber sobre o raio. Como o fio é redondo, geralmente o fio é redondo, né? Eu calculo a área como sendo π vezes o raio do A ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4 vezes π vezes o raio do B ao quadrado. E aí, fazendo aqui nossas devidas proporções, corta, sobra que o raio do A ao quadrado é 4 vezes o raio do B. Então, como que eu resolvo? How can I solve this? Conta. Eu tiro raiz dos dois lados. Ou aquele bagulho lá que você aprendeu, tipo, jogo do quadrado em forma de raiz. Tanto faz. Você vai chegar que o raio do A tem que ser 2 vezes o raio do B. Como ele perguntou o seguinte, o que tem que acontecer entre o raio do B? Eu tenho que deixar o B sozinho aqui. Então, o raio do B tem que ser o raio do A dividido por 2. Ou seja, eu tenho que pegar uma resistência que tem metade da espessura, metade do raio. Agora, vamos ver se é verdade. Ele queria que a resistência do B fosse maior. Para você aumentar a resistência, você diminui a área. Se eu diminuir o raio, diminuiu a área. Legal? Então, é dessa forma que você vai manipular a segunda lei de Ohm. Suave? Então, vai fundo, velho. Vai que é 10, é 1000.